Antes de começar o vídeo, eu gostaria de avisar que cada rota aqui é roteirizada por mim, com base dos acontecimentos oficiais dos jogos. O que aconteceria se o Mega Man fosse um vilão da história? Cada franquia possuía uma ponta da história que podia fazer todos os Mega Mans tomarem uma escolha diferente, e é o que chamamos de IF, ou rotas alternativas. A obra de Mega Man, além da história original, a gente vai ter histórias alternativas que contam o que aconteceria se os Mega Mans tomassem uma escolha diferente, e cada escolha é baseada em um pecado capital cometido por eles. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Kurayami If, a Rota das Trevas. E bom, como eu falei os Mega Mans, eu vou contar como cada Mega Man de todas as franquias se tornariam vilões através dos acontecimentos dos jogos. O Mega Man tinha encontrado um robô que pensava que podia considerar ele como um aliado. Depois de lidar com vários robôs do Wily e ir na fase do Shademan, o Mega Man acaba encontrando o Bass e o Trouble feridos, e pede para que ele fosse no laboratório do Light. Chegando lá, o Mega Man vê o laboratório totalmente destruído e vê Light ferido também. Logo em seguida, o Wily aparece e revela que Bass é uma das criações dele e que desafia Mega Man para o combate mano a mano de novo. Depois de Mega Man derrotar o Bass e Trouble, Mega Man ficava cada vez mais frustrado. Mas isso a gente vai saber o porquê. Chegando no Wily e depois de uma difícil batalha, o Wily acaba se desculpando de novo e Mega Man acaba mirando com a intenção de matar ele, porque Mega Man não aguentava mais ter que lidar com os problemas do Wily várias e várias vezes, ter que matar vários robôs por causa dele. Então, ele queria tomar uma atitude ali mesmo. Só que o Wily fala que robôs não podem matar humanos, né? Afinal, é uma lei robótica. Na rota principal, o Mega Man fica calado e acaba não matando o Wily, e o Bass acaba salvando ele, mas nessa, ele não tem dó não. Ele fala que é muito mais do que um simples robô, e acaba matando o Wily ali mesmo. Depois de matar o Wily, o Bass acaba chegando atrasado para salvar o Wily, e o laboratório estava caindo aos pedaços, e promete se vingar de Mega Man um dia. Depois de um tempo, o governo japonês declara que Mega Man, a criação de Dr. Light, é um assassino que tem que ser desativado por descumprir uma lei robótica. O Mega Man, mesmo com essa fama manchada, ele estava satisfeito, porque afinal matar alguém que fez muito mal a muitas pessoas era o desejo que ele queria desde o começo. Então Mega Man acaba sendo desativado. Dr. Light previa que podia acabar acontecendo alguma coisa no futuro, então ele mesmo teve que agir. Nessa rota se passa nos acontecimentos de Mega Man X5, e com base do que o Keiji Inafune queria para a obra. Então vamos lá. No final de Mega Man X4, o X percebe que qualquer pessoa podia se tornar um Maverick no tempo que quiser. Então quando o Zero liga para ele, o X pede que se ele fosse virar um Maverick um dia, o Zero tinha que acabar com ele. Depois de Mega Man X5, na batalha contra o Sigma, o X acaba perdendo as memórias sobre o Zero, e revela que quer construir um lugar em que todos os Reploids e humanos pudessem viver em paz, chamado Elysium. E dito e feito, só que no fim, não era Elysium, e sim New Arcadia. Dr. Way acaba tendo uma proposta de aniquilação de todos os Reploids e humanos que insistiam na guerra. E o X, diferente da rota principal, ele aprovou esse projeto. E com isso, o X sempre queria mais e mais aniquilação de Mavericks e humanos. Era isso que o X pensava. Para ele, era o único jeito de arranjar uma paz. Ele ficou tão obcecado pela influência que ele tinha em New Arcadia que ele simplesmente não ligava mais pra nada. Qualquer pessoa que ia contra os ideais dele, o X mandava matar. E como o Zero nessa rota nunca existiu na cabeça do X, ele também não teve muita capacidade de amadurecer, porque ele nessa rota, ele não tem um companheiro, ele simplesmente deixou se levar pelo poder. E como o Zero foi completamente destruído depois dos acontecimentos da Eurasia, não tinha ninguém que pudesse parar o X, porque na rota principal, o Zero acaba voltando vivo no Mega Man X6, mas nesse caso não rolou, então pode-se dizer que é uma história sombria. Essa rota acontece no final de Mega Man Legends 2, onde o Volnut chega no sistema reinicialização de carbono em Elysium. A Matilda dá duas opções para o Mega Man: defender ou destruir esse sistema. Se o Mega Man fosse destruir, ele impediria a aniquilação mundial da Terra. Se ele fosse defender, a Terra ia ser aniquilada, mas em troca, todo o povo natal do Volnut poderiam ser ressuscitados. Na rota principal, o Volnut acaba tomando a decisão de parar o sistema e enfrentar a Sera cara a cara, mas nessa rota, ele decide fazer nada. Ele defende o sistema e em questão de minutos, todas as pessoas que o Volnut conheceu durante sua trajetória, seja Roll, Barrel, qualquer pessoa, foram mortos e reencarnados como humanos originais. O Volnut acabou escolhendo essa rota por simplesmente achar que era o caminho mais fácil, e também porque ele sentia que era o propósito dele desde o começo. E bem, acabou que eu mesmo não pensei em outra situação sem ser essa para o Volnut. Se vocês tiverem alguma ideia, falem aí nos comentários. Nessa rota, a gente vai para o Battle Network 5.
onde o Mega Man acabou sendo dominado completamente pela escuridão. Diferente da rota principal, o Lan sempre esteve com uma conexão com o Hub, por eles serem irmãos gêmeos. Tanto é que o Mega Man é o primeiro navegador da história que possui genéticas de um humano, principalmente por ser irmão de Lan. Na batalha do Battle Network 1, eles tiveram uma demonstração perfeita de uma fração do poder deles. Se o Mega Man e o Lan estiverem conectados, e se o Mega Man levar um dano, o Lan acaba tomando junto. Mas em compensação, tanto a velocidade quanto o poder aumentam em níveis absurdamente perigosos e poderosos. E foi por causa dessa conexão que o Mega Man foi salvo na batalha de mente, e o Lan acabou recuperando o Mega Man. Mas nessa rota, a escuridão não deixou o Hub voltar ao normal, e acaba eliminando todos os seus amigos com um só golpe. Daí com isso, Lan acaba entrando numa espécie de depressão. Ele não suportava o fato de que o Hub foi dominado pela escuridão, e acaba se trancando no quarto e não querendo ver ninguém. Enquanto o Mega Man acabou trabalhando no projeto Nebula Grey com o Regal, Mega Man ficou tão orgulhoso pelo poder das trevas que imaginou que ninguém podia parar ele, que ninguém podia ser páreo para ele, porque todos os amigos mais fortes do Mega Man ele eliminou de uma vez só. Mesmo se viesse todas as pessoas que o Mega Man já enfrentou desde o Battle Network 1 até agora, ninguém podia ser páreo para ele, exceto uma coisa. O Dr. Regal acabou usando o Mega Man desde o começo para conseguir o seu objetivo, que no caso era despertar o Nebula Grey. Então ele não precisava mais do Mega Man, e com isso Nebula Grey acabou absorvendo o Mega Man XZ por completo, quebrando todo o seu orgulho e confiança que ele tinha. Ele pensa que se ele estivesse com o Lam, ele poderia ter tido uma vida mais feliz. Ele podia ter parado o Nebula Grey. Era um erro ele ter confiado em Dr. Regal, mas ele não podia se culpar, porque afinal qualquer um podia ter se corrompido pelo poder, ainda mais de um poder que podia manipular a mente de um navegador, porque mesmo Mega Man sendo um irmão gêmeo de Lam, ele ainda era um navegador XZ como qualquer um. Então modificar seus dados não era difícil para Regal, dando ao fim de Mega Man XZ e toda a rede cibernética. Por causa de uma escolha, todo o mundo virtual foi destruído e ninguém podia parar ele, porque ninguém tinha o backup do Mega Man. O único backup que tinha era do Battle Network 3, mas fora isso, já era. Ninguém viveu bastante para contar a história. Diferente das outras rotas contadas até agora, essa é a mais difícil de se fazer, porque vai ser de uma ponta de um jogo que foi cancelado pela Capcom, Mega Man Star Force 4. Então se preparem, porque diferente dos outros Mega Mans, o Gil realmente não tinha razão para se tornar um vilão. Eu vou criar uma história de o que poderia ter acontecido ou o mais próximo do que aconteceria. A rota começa depois de alguns dias depois dos acontecimentos do Clockman. Tanto o Gil quanto o Megathys cumpriram todos os seus objetivos. Já derrotaram Andrômeda, derrotaram um deus da tribo, derrotaram um dragão carmesim cheio de ruídos e o melhor de tudo, o Gil salvou seu pai. Não tinha como ficar ruim, até ele conhecer alguém chamado Kazuma, o descendente de Len Hikari. O Kazuma revela que o Mega Man estava correndo um grande perigo. 10 anos se passaram e tudo na vida de Gil mudou. O Gil se tornou uma pessoa fria e calculista. Por causa que é o seguinte, depois de Gil derrotar Sirius no Star Force 3 e acabar sem querer conseguindo o elemento de metal do Mu, o Gil foi perseguido durante 10 anos seguidos pelo Sattler Policy. O Gil ficou louco em saber que mesmo depois de tantas vezes ele ajudando as pessoas, no fim as pessoas viam ele como um vilão. É como se tudo que ele tinha feito até agora não serviu de nada. Gil foi forçado de fazer a amizade que ele tinha para não se envolver com eles, mas no fim o Gil estava destinado a ser um criminoso a partir do momento que ele se decidiu a ser contra a Sattler Policy. Ele virou uma pessoa completamente egoísta e desumano. E assim, Kazuma e Gil estiveram enfrentando a Sattler Policy sozinhos. E o Gil até se pergunta que se o Ace estivesse vivo, as coisas seriam diferentes. E com isso fechamos as rotas alternativas. O que vocês acham? Ficou legal? Comentem as suas próprias rotas nos comentários. Eu adoraria de ver. Então é isso. Valeu, falou e fui! Bye bye!